Bom dia aí. Bom dia aí. Ah, não, fala sério. Esse computador meu passando de vírus de novo. Baldinho aqui, bicho. Bom dia, Yuri. Bom dia, Laura. Bom dia, Camila. Bom dia, Amanda. Bom dia, Ana Cláudia Cinta, Júlia Pessotti. Bom dia, Baldinho. Bom dia, Manuel. Bom dia, Luana. Bom dia, Ana Cláudia. Show de bola. Nossa, já apressado já no presente, hein? Bom dia, Valessa. Matheus. Cíntia, bom dia. É isso aí. Rapaz, eu entrei na sala de biologia. Vocês estavam dando biologia agora, né? Com o Digão? Aham. Pois é, eu entrei na sala lá, não tinha ninguém. Eu falei, o que houve? Eu fui ver, estava na aula de biologia. Murilo Calimã, bom dia, cabecinha. Bom dia, Bom Keila. dia, Digão. Digão, seu... Digão, Murilo? Confundi, foi mal, Xandão. Sou macho, rapaz. Rapaz, Xande, você tá frio e calculista, hein? Tô o quê? Frio e calculista com essa boina aí. Cabeça. E agora eu vou brigar para quando eu voltar às aulas presenciais, bicho, vão ter que me aceitar de boina todos os dias, inclusive. Igual a alta. Ficou show de bola. Boina igual a alta. Vão ter que Todo me aceitar milhão. assim, bicho. Não adianta. É isso aí, meus queridos. Choles. Meus amigos, hoje daremos início à sua apostilinha de número 3. Veremos as pirâmides. Pirâmides. Ok? Então, separa seu caderninho comigo aí, por favor. Separe caderninhos, canetinhas coloridas, que nós vamos anotar um pouquinho nos cadernos. Então, vamos lá. Já vou logo começar, porque a aulinha de hoje tem bastante coisa e 45 minutos acho que é o limite para mim. Estão enxergando meu quadro branco, por favor? Sim. Boa. Então, cabecinhas, apostila de número 3, capítulo de número 8. Deixa eu então começar as minhas anotações para ver se eu termino no tempo. Apostila 3, capítulo 8. Apostila 3, capítulo 8. Beleza. 20. Laranjinha. Apostila 3, capítulo 8. Título: Pirâmides. Pirâmides. Cor: roxinho. Ok? Beleza. Aí, nossa apostila 3, capítulo 8, assunto: pirâmides. Meus queridos, eu vou começar aqui fazendo o desenho de uma das pirâmides, na verdade, a principal pirâmide que nós vamos trabalhar. Nós vamos aproveitar bastante coisa que nós vimos dos prismas, tá? Bastante coisa mesmo. Mas vou começar, então, fazendo uma representação de uma das nossas pirâmides. Se você for construir comigo aí no seu caderno, por favor, não faça tão pequenininho, porque nós temos muita coisa a escrever aqui dentro dela. Então, se você vai fazer junto comigo, vamos começar com uma retinha. Depois, construir como se fosse construir um paralelogramo, tá? Como se fosse um paralelogramo, mas, na verdade, isso aqui vai ser a representação de um quadrado, só que visto numa outra perspectiva.
ok? Então, é para ter a sensação de que ele está deitado e que a gente está enxergando meio de lado. Então, desenhe um paralelogramo para ter a sensação de que isso parece um quadrado. E a partir dos vértices deste paralelogramo, desse quadrado, nós vamos puxar algumas retinhas até elas se encontrarem em um ponto em comum, o chamado vértice da pirâmide. Ok? Então está aqui a nossa primeira e principal pirâmide. Beleza? Então, desenhei lá no chão, lá na base, um paralelogramo, mas que na verdade é um quadrado. Ele só parece um paralelogramo. E a partir dos vértices dessa base, nós puxamos retinhos que se encontraram em um ponto chamado vértice da pirâmide. Beleza? Nosso assunto de hoje, meus queridos, nós vamos conhecer os elementos que compõem a pirâmide. Então, elementos da pirâmide. Vamos botar um verdinho aqui. Elementos da pirâmide. Então, nós vamos conhecer um a um desses elementos. Bom, alguém me mandou uma mensagem aqui, para lá. Só um segundinho. Ah, não. Beleza. Elementos da pirâmide. Meus queridos, nos nossos... Vocês estão me ouvindo e vendo o quadro? Sim. Beleza, ótimo, valeu. No nosso capítulo anterior de prismas, só existiam duas variáveis, a aresta da base e a aresta lateral. E a aresta lateral a gente chamava de altura, só tinham dois elementos. Então já vou te adiantar o seguinte, esse capítulo é o pior de todos que nós teremos ao longo do ano. O pior. Por que razão? Os elementos que a gente vai precisar para calcular são iguais, simples e todo mundo conhece. Só que a pirâmide tem muito cálculo a se fazer, isso é ruim, e os cálculos que você vai encontrar, já te adianto, você vai encontrar muito resultado com raízes que não são exatas. Aquelas raízes que você chega no final da resposta e tem a sensação de que errou alguma coisa. Raiz de 37, raiz de 19, raiz de 43. Aí você fala, poxa, acho que eu errei algum cálculo. Não, isso é comum nas pirâmides. Então, já começo te adiantando, confie nos seus cálculos. É normal aparecerem raízes que não são exatas. Diga. Mas isso é muito cobrado em provas, tipo Enem, vestibulares? Aí onde eu vou chegar, Maria Clara, que é o seguinte. Pirâmide, quando ela aparece, ela é cobrada de forma mais teórica. Por que razão? Justamente por quê? Porque qualquer exercício de pirâmide vai tomar da gente muito tempo. Então, não é que seja algo difícil de ser trabalhado. Não, ele só dá muito trabalho, porque é muito cálculo. Por essa razão, atualmente, onde a maioria dos vestibulares só cobram provas objetivas, e nas provas objetivas você tem pouco tempo para resolver, então por isso que pirâmide se cobra muito pouco atualmente, ok? A menos que ele já te dê todas as informações. Como acho que no Enem de 2013 teve uma questão falando sobre a pirâmide de Kelps, lá no Egito, só que lá ele te deu todas as informações. Ele te deu as medidas da base, te deu a altura, era só colocar nos cálculos. Beleza? Então era simples. Então nessas situações pode ser que caia. Mas uma questão tradicional de pirâmide, acho difícil porque dá muito trabalho e toma muito tempo. Beleza? Então tem caído muito pouco por conta disso. Mas o que faz a pirâmide dar muito trabalho para a gente?
porque ela é formada por muitos elementos da pirâmide. O prisma só tinha 2, a aresta da base e a aresta lateral, ponto. Então, os cálculos eram mais rápidos. Aqui são 5 variáveis. Quanto mais variáveis, mais trabalho. Por que que a nossa figura mais simples, mais ridícula de se trabalhar é a esfera, o último capítulo nosso? Porque a esfera só tem uma variável, que é o raio dela. Então, quanto menos variável, menos trabalho. Quanto mais variáveis, muito mais trabalho. E nós vamos ver hoje aqui, na nossa aula de hoje, que são 5 variáveis que compõem a nossa pirâmide. Vamos começar pela primeira delas. A primeira delas, meus queridos, 1. Tamanho 20. Ok. Primeira variável, número 1. Ela é conhecida como aresta da base. Assim como aconteceu lá nos prismas. Aresta da base, simbolizado pela letrinha L. Ok? L. Aresta da base. Então, laranja, vamos usar aqui um roxinho. Aresta da base. Beleza. Esse é o nosso primeiro elemento. Então, já vimos que na geometria espacial não se usa mais a palavra lado. A gente usa a palavra aresta. Ok? Então, a aresta da base são os lados que compõem a base. Chamaremos de Lzinho. Lzinho. E assim como aconteceu nos prismas, o formato da base define para você o nome da pirâmide, ok? Então, o formato da base define o nome da pirâmide. É isso que eu vou escrever sobre ela. O número de arestas. Vou botar número de lados. O número de lados do polígono da base, vírgula, define a classificação da pirâmide. Acho que eu vou ter que mudar de... Ok, isso aqui. Então, o número de lados do polígono da base define a classificação da pirâmide. Lá nos prismas, no capítulo anterior, quando a base era um polígono de 4 lados, como é que se chamava o prisma? Prisma. Prisma. Repita a pergunta. Quando no prisma, a base era um polígono de 4 lados. Como é que se chamava? Prisma? Alguém? Quadrangular? Não é? Beleza. Camille? Camille? Ótimo. Camille, mesma coisa com as pirâmides. Se o polígono da base tem 4 lados, então vai ser uma pirâmide quadrangular. Se o polígono da base tem 3 lados, prisma triangular. Se tem 6 lados, prisma hexagonal. Então, da mesma maneira que acontecia nos prismas, a classificação dos prismas e das pirâmides dependem do polígono da base. E na base pode ter qualquer polígono, com exceção do círculo. Por que que nós não podemos ter um círculo na base? Se na base tiver um círculo, o que essa figura se transforma? Um cone. Cilindro. Cilindro não. Um cone, exatamente. Ok? Então, na base de uma pirâmide pode ter qualquer polígono, menos o círculo. Senão vira um cone, e cone é um outro capítulo que nós vamos ver. Beleza. Porém, embora possa ter qualquer base, nós vamos ver depois, no finalzinho da aula de hoje, que, assim como aconteceu com os prismas, 3 figuras são as mais pedidas: triângulo, quadrado e hexágono. Okay? Por isso que as fórmulas vão ser sempre as mesmas, porque as formas geométricas continuam as mesmas. Então, beleza. Outro detalhezinho. Se por acaso
a sua base for um prisma regular, ou seja, os lados todos iguais, isso vai vir acompanhado da pirâmide. Exemplo, quando ele falar que a sua pirâmide é uma pirâmide quadrangular, ele está dizendo que na base tem um polígono de 4 lados. Agora, se ele disser pirâmide quadrangular regular, acrescentou a palavra regular, ele está te dizendo que todos os lados da base são idênticos. Prisma triangular é um prisma onde a base é um triângulo. Prisma triangular regular, ele está dizendo que o triângulo que está na base é equilátero. Ok? E as pirâmides regulares vão ser as que a gente mais vai utilizar. Oi? Mas do quadrado, automaticamente já é, né? Isso, não. Pois é, eu coloquei ali um quadrado. Então, é porque a pirâmide quadrangular regular. Tudo bem? Sim, mas se não colocasse regular, quadrado também não tem igual? Não, pois é. Igual. Se não, você só sabe se é um quadrado se disser o nome prisma quadrangular regular. Aí você pode afirmar que é um quadrado. Se vier só prisma quadrangular, a gente não pode afirmar que aquela figura ali é quadrado, não. Ok? Então tem que ter um nome regular. Essa é a nossa primeira variável, que é uma das principais, tá? Segunda variável, segundo elemento da pirâmide, elemento 2, é também chamado de aresta. Só que agora aresta lateral, símbolozinho, azinho. Então, 2 de laranja e o nome em roxinho. Ok. Seguir o padrão. Então, segunda variável, aresta lateral. Lateral. Este azinho, deixa eu colocar aqui na cor vermelha. Esse azinho está aqui, ó. São essas arestas que saem da base e se encontram em um vérticezinho comum. Azinho, azinho e azinho. Beleza. Aresta lateral. Azinho. Joia. Não tem muito o que falar sobre esse azinho, não. Beleza? Agora, pergunto-lhes. Volta no capítulo anterior sobre os prismas. Quando a gente construía a base e depois subia as arestas laterais, formava as faces laterais. As faces laterais dos prismas, capítulo anterior, tinham que formato? As faces laterais nos prismas tinham que formato? Triangular. Triângulo? Nos prismas, o capítulo anterior. Que formato que tinha? Triângulo? Não, capítulo anterior. Retangular. Retangular. Vou desenhar aqui, mas e vou apagar depois. Ó. Suponha que na base fosse um quadrado, igual está ali. Só que nos prismas, as arestas laterais, elas subiam, ok? Subiam e formavam aqui em cima uma mesma figura que tinha na base. Então, as faces laterais nos prismas eram retangulares, retângulos. Tanto que na hora de calcular a área lateral, a gente fazia base vezes altura. Base vezes altura. Achava uma área de um retângulo e multiplicava pela quantidade. Então, nos prismas, deixa eu apagar tudo isso, as faces laterais eram retângulos. Retângulos. Agora, nas pirâmides, as arestas laterais, elas não sobem perpendicularmente na vertical. Elas vão tendo uma certa inclinação. Por quê? Porque elas precisam se encontrar em um ponto. Isso faz com que, nas pirâmides, todas as pirâmides, as faces laterais tenham que formato? Triangular. Triangular. Só que seja mais específico.
Os triângulos laterais, olha a figura. É um triângulo qualquer? Isósceles. Isósceles. Boa. Triângulos isósceles. Por quê? Porque você tem dois lados iguais e umzinho aqui na base diferente, isósceles. E ó, eu estou falando aqui das pirâmides retas. Eu até comentei com vocês que todas as figuras que a gente for analisar tem as figuras retas e oblíquas, ok? As oblíquas, por exemplo, as arestas laterais iam subir e se encontrar em um ponto aqui onde ia ter uma certa inclinação, ok? As figuras oblíquas são teóricas. Então, aquelas que a gente vai trabalhar, essa aqui, pirâmide reta. Beleza? E já vou te dar a característica principal da pirâmide reta já já. Mas, nessas pirâmides que nós vamos trabalhar, as pirâmides retas, os triângulos que aparecem ali para a gente são isósceles. Isósceles. E por esta razão, meus queridos, triângulos isósceles, na hora que nós formos calcular a área desse cara, como é que se calcula a área de um triângulo isósceles? A área de um triângulo isósceles. A forma É o que a gente usa. Base vezes sobre altura. Base Vezes altura. sobre Dividido dois. por 2. Aldinho, termina, dividido por 2. Ah, tá. Isso aí. Só o triângulo equilátero que tem uma fórmula específica para ele. Todos os demais é base vezes altura sobre 2. Então, meus queridos, nossa terceira variável está ligada a isso daí. Porque nós vamos precisar calcular a lateral, então precisa de base vezes altura sobre 2. E para isso, meus queridos, aparece a terceira variável chamada de apótema da pirâmide, simbolizada pela letra G. Então, Xande. terceiro elemento... Oi? Tipo assim, igual a gente tava falando agora sobre o triângulo equilátero e quando ele só é um triângulo normal. Ele vai ser equilátero quando falar que é regular? Não. Quando falar que a pirâmide é regular... Maria Clara, né? Perguntou? Isso. Maria Clara, quando ele disser para a gente que a pirâmide é regular, isso tem a ver só com as arestas da base. Ok? Da base. Mas... a sua pergunta foi muito boa. É possível, esses triângulos aqui, nas pirâmides normais, sempre serão isósceles, ok? Mas é possível que esses triângulos sejam equiláteros? Vai ser possível. Só que aí você tem que estar ligado em um detalhe no texto. Quando ele disser para você o seguinte, em uma pirâmide, todas as arestas são iguais. Quando ele disser essa informação, todas as arestas, por quê? Nós temos dois tipos de aresta, as laterais e as da base. Agora, quando ele colocar tudo num pacote só, todas as arestas são iguais, são todas mesmo, tanto as laterais como as da base. Aí sim, esse triângulo que vai aparecer aqui pra gente são triângulos equiláteros, ok? Mas quando ele fala regular, é só a aresta da base que tem que ser igual. Beleza? Serão todas iguais quando vier essa informação no texto. Todas as pirâmides, todas as arestas forem iguais. Caso contrário, sempre isósceles. Tudo bem? Sim. Beleza. Terceira variável, símbolo Gzinho, vou colocar na cor laranja. Já que esses triângulos são triângulos isósceles, para calcular a área deles, eu vou precisar traçar a altura. E observe que, opa, deu ruim ali, essa altura, ela vai formar 90 graus, caramba, lá na base do triângulo. Mas essa retinha, ela é uma retinha inclinada, tá? Então, tá ali, ó. Então, essa é a nossa variável G. G. Beleza? Ele forma 90 graus ali na base da nossa pirâmide.
mas esse cara está inclinado. Então, vou anotar algo sobre esse Gzinho. Esse apótema da pirâmide, ele representa a representa a altura dos triângulos das faces laterais. Então, representa a altura dos triângulos das faces laterais. Esse é o apótema da pirâmide. Ok? Esse cara vai ser responsável por te ajudar a calcular a área lateral. A área lateral. Tudo bem? Muito bem. Quarto Xande, você vai elemento. escrever alguma coisa? Você vai escrever Vou alguma coisa em escrever aresta depois lateral? aqui no cantinho, as fórmulas. Não. Aresta lateral, não. Eu ia, mas não vou mais, não. Ah, então tá bom. Vou, não. Aliás, vou escrever. Vou. Não vou, não. Vou deixar ali mesmo. Beleza. Quarto elemento. Quarto elemento. Agora é a altura da pirâmide. Simbolizado pela letrinha, agora sim, Hzinho. Altura da pirâmide. Número 4, em laranja. Altura da pirâmide em roxinho. Ok. Lembrando, ó, eu salvo essa imagem e mando aqui no grupo de vocês, tá? Beleza. Altura da pirâmide. Essa alturazinha, deixa eu colocar ela em roxinho mesmo. Aliás, isso aqui, ó. Altura. Beleza. É esse cara aqui. Maria Clara, quando você perguntou de pirâmide regular, nós vamos mexer só com as pirâmides retas e não oblíquas. Pirâmide reta é aquela que, quando você traça a altura, que vai lá do vértice até a base, ela cai no centro da base. A pirâmide oblíqua, ok? Exemplozinho de pirâmide oblíqua. Só um rabisco aqui também. Ó, base quadrada. Aí eu pego aqui um ponto onde eu traço aqui as arestas laterais. Então, isso aqui seria uma pirâmide oblíqua, que não existe em lugar nenhum do mundo na prática, na realidade. Pirâmide oblíqua. E aí, na pirâmide oblíqua, as arestas laterais são todas diferentes. Não é como acontece aqui. E quando a gente traça a altura dele, a altura não vai cair lá no centro da base. Então, esses caras aparecem na teoria apenas. Nós não vamos mexer com esses caras, isso aí não aparece em lugar nenhum para cálculo. Só as pirâmides retas. E nas pirâmides retas, quando você traça essa altura, ela cai no centro da base. Beleza? Então, não se preocupe com pirâmides oblíquas, com as retas. Então, essa é a nossa... Oi, diga. Esse aí é igual aquele exercício que a gente fez, que você, tipo, desenhou um triângulo, aí fez a altura, aí como era isósceles, podia dividir os dois ladinhos com, tipo assim, teria o mesmo tamanho, o lado da base. Exatamente. Ah, tá. Vamos usar isso aí daqui a pouquinho, essa informação aí, quando a gente começar a anotar os elementos de cálculo. H, a altura da pirâmide. Não escrevo nada mais sobre ele. E agora vem o nosso quinto e último elemento, a quinta e última variável, para atrapalhar mais ainda, também chamado de apótema. Só que é apótema da base símbolo Mzinho. Então, vamos lá, laranja e roxinho. Apótema da base, símbolo M. Este é o nossa quinta e última variável. Ela se encontra, aliás, primeiro deixa eu colocar a definição. Apótema da base é um segmento que, vou colocar entre aspas, liga, palavra não muito bonita, liga o centro da base ao ponto médio de qualquer uma das arestas da
base. Segmento que liga o centro da base ao ponto médio de qualquer uma das arestas da base. Ok, essa é a definição de apótema da base. Vou desenhar ali na nossa figurinha. Quando a gente traçou a altura da pirâmide, falei com vocês que a altura da pirâmide tem que cair no centro da base. Ok. E esse ponto onde a sua altura caiu, ali no centro da base, quando você liga esse ponto a ponto médio de qualquer uma das arestas da base, eu vou ligar aqui para a direita, quando você liga aqui ó, no ponto médio de qualquer aresta da base, esse cara será o nosso apótema da base. Então, tem dois apótemas, tem duas arestas na pirâmide, e eu até posso dizer que tem duas alturas, embora não tenha nome de altura, porque o apótema da pirâmide representa uma altura. Então, tudo aí aparece meio que em dobro. Então, tem que tomar cuidado com as informações, colocar cada informação no seu devido lugar. Ok? Bom, essas são as 5 variáveis. Meus queridos, como é que elas vão se relacionar em cálculos? Da seguinte maneira. Você já enxerga naquela pirâmide alguns triângulos retângulos na figura? Sim. Consegue enxergar? Sim. Quantos você enxerga? Quantos triângulos retângulos você está enxergando aí? Diferentes. Dez. Tudo isso? Não. Quantos triângulos Tá doido? Eu só enxerguei 3. Quantos triângulos Eu também. retângulos diferentes você está enxergando? Diferentes. Nessa pirâmide aqui, nessas coisas. Nessa pirâmide que eu estou desenhando, Tá. quantos triângulos retângulos diferentes você consegue enxergar? Diferentes, acho que é 2. Também Isso. enxergo 2 diferentes. Mas se tivesse Embora mais, tenha um tem 3, terceiro no que eu ainda caso. vou fazer. Tem 3 triângulos retângulos, mas diferentes 2. 2, Por isso quê? aí. Porque esses 2 aqui, ó, eles são iguais. Ok? Beleza. Por que eu perguntei isso? Meus queridos, seguinte. Quando eu disse que pirâmide, ela dá trabalho, mas ela não é difícil, é porque a ferramenta principal das pirâmides que vocês vão usar em todas as questões praticamente, é o que eu coloquei ali, ferramenta principal, nada mais é do que o nosso Teorema de Pitágoras. Então, trabalhar com pirâmides é saber usar o Teorema de Pitágoras. Beleza? É isso que você vai usar em quase todas as suas questões. A menos naquelas, igual eu falei para Maria Clara, quando alguém quer cobrar uma questão de pirâmide e que não te dê muito trabalho. Aí ele já entrega todas as informações de bandeja. Então, aí você não vai precisar. Mas, normalmente, a principal ferramenta é Pitágoras. Eu vou listar para vocês quais são os Pitágoras. Primeiro, o triângulo principal que você vai usar em quase 100% das suas questões é esse triangulinho que está lá dentro da pirâmide, formado por H, pelo M e pelo G. Consegue enxergar esse triângulo? Enxergam? Sim. Ótimo. Então, esse Pitágoras, nesse primeiro triângulo, é um dos principais. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Beleza. Ótimo. Tem aquele segundo triângulo, retângulo, que vocês enxergaram lá, que fica localizado sempre nessas faces laterais. Beleza? Quem é a hipotenusa desse triângulozinho retângulo? Aresta lateral.
Ótimo. Que é o Azinho. Ok, Camila. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual. Quem são os dois catetos? G, O G e o outro cateto? L dividido por 2. Beleza. Este é o outro triângulo que você vai utilizar. E especificamente nessa pirâmide, e de todas as pirâmides que nós vamos trabalhar, essa pirâmide de base quadrada é a que você vai encontrar em mais de 90% das vezes. Por quê? Todas as pirâmides construídas até hoje no planeta Terra, todas têm essa base quadrada. Então, pirâmidezinha com base diferente é encher linguiça. Pirâmide de base quadrada é a pirâmide. E se você tiver uma pirâmide de base quadrada, meus queridos, você vai encontrar um terceiro triângulo retângulo ali dentro, que é o seguinte: quando a gente ligar qualquer um dos vértices até o centro da base, eu vou ligar aqui, ó, surge um terceiro triângulo retângulo. Enxerga ali? Ok? Estão enxergando? Ei. Sim. Ei. Verdade. Ótimo. Quem é a hipotenusa desse triângulo? A também. É o A também. Quem são os catetos desse triângulo? H, H. E o outro? Camille, se eu Arestas. fosse até o final, quem seria esse segmento? diagonal. Diagonal do quadrado. Só que eu não fui até o final, fui até o meio. Então, o terceiro elemento é metade da diagonal do nosso quadrado. Então, esse cara aqui é Dzinho sobre 2. Meus queridos, então, onde que isso aqui vai entrar? Nós vamos ver na nossa próxima, acho que dá tempo ainda, mas nós vamos ver as fórmulas que nós vamos utilizar. Vão ser as mesmas sempre. Só que na hora que me pedirem, ó, calcule a aresta da base, calcule a área da base, calcula a área lateral, área total ou volume. Quando me pedir para calcular essas coisas, que vão ser as mesmas dos prismas, do cilindro, do cone, da esfera, áreas e volumes, nós vamos precisar de algumas fórmulas e essas fórmulas dependem de algumas variáveis. Então, quando você precisar calcular alguma coisa que estão te pedindo e você não tiver as variáveis que você precisa, então você vai fazer uma pausa naquele cálculo e vai dentro da pirâmide buscar algum desses triângulos retângulos para você aplicar Pitágoras. Por quê? Pitágoras você vai aplicar todas as vezes que você estiver precisando de alguma variável que você ainda não tenha. Então, quero fazer um cálculo. Depende de uma variável que eu não tenho, pausa, vai no pirâmide, aplica Pitágoras em algum daqueles triângulos, encontra a variável que você está precisando e volta para os seus cálculos. Ok? Então, é por isso que Pitágoras se usa a todo instante nas pirâmides. Porque em algum momento você vai precisar de alguma variável. Não tem? Pitágoras. Só nos casos, repito, como eu falei para Maria Clara, a questão me deu tudo de graça, de bandeja. Aí a questão fica rápida, por quê? Porque eu não preciso ficar correndo atrás dessas variáveis que eu não tenho. É só aplicar uma fórmula e fazer conta. Ponto final. Beleza? Então, normalmente fica nesse modelo. Meus queridos, eu não vou prosseguir porque nosso próximo item vão ser os cálculos de áreas e volumes. Não vai dar tempo, faltam 3 minutos. Eu vou parar por aqui, beleza? Eu vou salvar isso aqui e vou enviar para vocês como uma imagem. Se alguém quiser depois utilizar e passar limpo no caderno, fique à vontade. Deixa eu só tirar isso aqui, beleza? Então vou salvar isso aqui como uma imagem e mando no grupo de vocês agora isso aqui, ó. Exportar quadro atual. Deixa eu ver. O Digão, o ovo de Xande. Ô, rapaz! Aula 1, pirâmide. Diga, meu querido. Tem como me explicar esse...
Esse D sobre Z, tem como explicar D de sobre novo? por 2, favor? querido. É D sobre 2? Porque isso aqui, Assim. se eu traçasse esse segmento até o final, isso seria diagonal do quadrado. D é de diagonal. Entendi. Diagonal. Só que para formar esse triângulo, a gente vai só até a metade da base, metade da diagonal. Então, por isso, ela é metade da diagonalzinha. Ok? Beleza. Sobre 2. Então, a gente não vai até o final. Bom, salvei isso aqui, vou enviar para vocês. A gente, então, para por aqui, porque não vai dar muito tempo mais. Deixa eu aproveitar lá, então, e copiar. Todo mundo preencheu a chamada ali? Todos preencheram? Sim. Beleza. Ele vai mandar no grupo, né? Vai. Júlia Pessotti. Vou mandar agora, Júlia, inclusive. Na hora que eu desligar aqui, eu envio no grupo de vocês. Deixa eu só salvar isso aqui, porque se der ruim, eu copio de novo. Ixi, acho que me desconectaram. Deixa eu ver. Não, tô aqui ainda. Relaxa, segura aí um pouquinho. Segundo ano. Hoje é dia 15/5. 15/5. Bom, copiado e salvo. Agora sim. Meus queridos, bom fim de semana para vocês. Obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu.